Então, o que é energia? Eu vou-vos ler o que é energia. É um conjunto de átomos, eletrons, neutrões e prótons que geram movimento e que, por sua vez, geram ação, que se transforma em matéria, a realidade. Por que é que eu li a informação? Porque de forma alguma vos quero passar a ideia de que eu sou especialista, cientista de física ou de química. Não, eu não sou especialista de física e por isso é importante que vos diga que toda esta informação eu adquiria através dos meus estudos de física quântica. Ou seja, com autores especializados em física quântica, autênticos mestres e eles sim cientistas, eu aprendi estas definições e são definições que me ajudaram a entender profundamente a razão de tudo o que é. Então vamos falar de uma forma simples sobre o que é a energia. A energia é composta por milhões, trilhões de átomos e estes, cada um em particular, é composto por neutrões, prótons e eletrões. Os eletrões são os de carga negativa, que se encontram ao redor do átomo. E no interior do átomo temos os neutrões e os prótons. Ora, porquê que é importante saber isto? Porque nada, rigorosamente nada, existiria sem átomos. Sem esta energia que circula, se movimenta e faz com que tudo o que nós vemos à nossa volta seja materializado. Por exemplo, sabem o que é? É um copo? Não, é um conjunto de átomos que se materializaram tendo em conta a densidade energética que o compõe. O que é? É um livro? Não. É energia pura. São átomos condensados que, numa determinada frequência vibracional, geram matéria. Helena, tudo isso é de loucos. De loucos, porque a maior parte de vós, se calhar, nunca estudou nada parecido. Eu mesma nunca tinha ouvido falar desta forma, ou seja, explicando cientificamente o que era energia neste sentido quântico, ou seja, o que nós não vemos, mas que, na verdade, é tudo o que compõe a nossa realidade. E dessa forma, vamos, a partir de agora, falar de um alinhamento vibracional entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu crio. E isto é do sonho à realidade. Mas, entretanto, eu acabei por não completar a apresentação do Dr. Luís Portela. E é muito importante que eu vos diga isto para que, de alguma forma, quando vocês quiserem, e devem o fazer, verificar a informação que eu vos passo, os ensinamentos que eu vos dou e as minhas partilhas pessoais, vocês possam validar todas essas informações através da literatura que me foi acompanhando, assim como as várias formações e workshops enfim, toda a informação que eu fui adquirindo ao longo destes anos. O que é importante é que, de alguma forma, mantenham a vossa cabeça aberta num regime de total tolerância ao que eu vos possa dizer. Porquê? Porque se para alguns já têm conhecimento suficiente para poderem aceitar o que eu estou a falar e por isso poderem aplicar às suas próprias vidas, haverá outros que, na verdade, irão ficar em dúvida. E
não irão entender o porquê desta abordagem. Ou seja, entendem que de alguma forma a minha intenção seja uma intenção amorosa, seja uma intenção de gratidão, seja uma intenção de elevação vibracional, de frequência e por isso de amor, de alegria, de harmonia, de paz, mas depois ficam a pensar em que sentido é que isso se poderá aplicar à sua própria vida de forma prática. E por isso é que é muito importante que, de alguma forma, validem este conhecimento. Mas, voltando ao Luís Portela. Então, ele, em 1994, criou a Bial, a tal farmacêutica que eu vos falei, e a Fundação Bial também. Esta fundação criou um sistema de apoio de investigação científica nas áreas da psicofisiologia e parapsicologia. E esta é que é a parte que mais nos interessa e que mais me diz respeito a mim e ao conhecimento que eu procuro obter. A parapsicologia estuda os fenómenos paranormais, quer os fenómenos psicológicos, como também a forma de os abordar no nosso dia-a-dia, integrá-los no nosso dia-a-dia. E o doutor Luís Portela, afirmando-se como um espiritualista, ou seja, alguém que, não sendo necessariamente um homem de fé, acredita que, sendo todos nós energia, também somos espírito. E como tal, estamos a viver uma experiência terrena, como já aqui vos disse. Mas eu gostaria, novamente, de vos ler mais um pequeno trecho. Aliás, ao longo deste curso, irei-vos falar várias vezes deste livro, não só do Dr. Luís Portela, mas também de outros autores internacionais que estão totalmente alinhados com a mesma filosofia que o Dr. Luís Portela segue. E então vou-vos ler o seguinte. As mais pequenas partículas materiais, conhecidas pelos seres humanos como o eletrão ou o quark, são, afinal, constituídas por energia, na forma de finíssimas cordas ou filamentos vibráteis. Quando estes filamentos têm uma baixa frequência vibratória, constituem corpos materiais. Era aquilo que eu vos estava a falar a propósito do copo. Onde é que ele está? Aqui está ele. Do copo, ou, por exemplo, de uma caneta, ou de um carro, ou de uma casa, ou da minha roupa. Ou seja, quando a frequência vibracional é muito baixa e por isso densa, estamos então a lidar com corpos energéticos materializados. E quando têm, voltando ao livro do Dr. Luís Portela, quando têm alta frequência vibratória, constituem corpos diáfanos. Quer isto dizer o quê? Que quando nós temos uma elevação vibracional elevada, nós estamos a falar de corpos subtis. Corpos que não são visíveis nem palpáveis à dimensão humana. E nesse sentido, falamos então, por exemplo, dos pensamentos e das emoções. Continuando. Conjugando estes conhecimentos com os da área da espiritualidade, poderá admitir-se que a alma ou o espírito estejam neste último caso. Estes conceitos vão ao encontro do que Albert Einstein defendia há já um século. Tudo é energia. E, colocando um pouco de lado da ciência ao amor, nós vamos pegar nele muito mais vezes. O que é importante então aqui reter? O sentido do que é energia, e energia é a movimentação que gera a ação, que leva à materialização da própria energia, mas a energia não é só matéria. A energia é tudo o que nos rodeia.